Direito do goleiro foi para o esquerdo, Marcelinho bateu. Gol! É do Brasil! Brasil! Jogadores renegados da seleção brasileira. É um vídeo um pouco diferente. Eu vou citar aqui alguns nomes, parte 1, de alguns jogadores que tiveram poucas oportunidades com a camisa da seleção, independente se jogou Copa do Mundo ou não. Então a gente começa logo com Messias Giovani, ex-Santos, jogou aqui no Paysandu, no Remo, jogador do futebol do Pará, muito importante, uma figura lendária ali dos anos 90, quase foi campeão brasileiro ali em 95, fez um campeonato brasileiro espetacular, tem aquele famoso jogo contra o Fluminense que todo mundo lembra, que ele acabou com o jogo, 2 gols e 2 assistências, só isso numa semifinal. E depois ele jogou no Barcelona também, numa época difícil do clube, porque tinha um maluco treinando, o Van Gaal. Justamente por isso que ele não teve uma sequência tão grande, apesar que ele teve algumas lesões nesse período. Isso que é o mais engraçado. E olha que o Zagallo testou muita gente. O Zagallo até chamava ele em algumas oportunidades e tal, mas na Copa do Mundo de 98, que ele foi convocado, jogou o primeiro jogo contra a Escócia, ali que praticamente limou ele da seleção brasileira e da Copa do Mundo. Dizem que ele até queria ir embora, tamanha pressão, tudo. Talvez eu acho que a gente vai ver aí, pela personalidade dele, não ser um cara explosivo, fortes declarações, eu acho que isso aí atrapalha, a gente acha que não. Fala, o Gabigol é marrento e tal, mas isso aí ajuda. Os holofotes vão pro cara pro bem e pro mal, e pro Giovani, ele não teve, na minha opinião, esse marketing todo, como a gente mesmo fala aí do Rivaldo, então eu acho que isso aí o atrapalhou demais. Só pra ter noção, o Giovani disputou apenas 20 jogos com o Brasil e 6 gols, muito pouco, um cara muito técnico, habilidoso, era alto, mas tinha uma habilidade também fora do comum, fez uma boa trajetória ali no futebol europeu, depois no Olympiacos, na Grécia, uma história bonita, talvez um dos maiores jogadores, se não for o maior jogador do Olympiacos. Então fica aqui o nosso registro do Messias Giovani, e também uma figura, vamos dizer assim, dos anos 60 e 70, Ademir da Guia, o Divino. A história do Palmeiras e a história dele se confundem. O cara com mais de 900 jogos, venceu 5 vezes o Campeonato Brasileiro, fez parte de algumas academias do Palestra. Um cara também muito técnico, muito habilidoso, que também tinha um perfil parecido com o Giovani, de personalidade na questão de ser não era um cara midiático, era um cara bem reservado, sempre polido, não era um cara que dava declarações fortes, muito longe disso. Tu vê que até hoje é um cara bem reservado na sua. Eu acho que isso aí o atrapalhou demais. O Zagallo não morria de amores pelo Ademir da Guia, mesmo ele também jogando uma Copa do Mundo, a de 74, mas ele só foi jogar, só teve oportunidade, terceiro lugar na disputa contra a Polônia, muito pouco pelo talento, futebol, o refino técnico que o Ademir da Guia tinha. E além do que, pra você ter noção, ele era um baita jogador ali, o Palmeiras ganhando tudo, e era a principal pedra no sapato do Santos, do Pelé. Pra tu ver essa discrepância que foi, eu acho, não ter tido muitas oportunidades com a seleção brasileira. E só pra você ter noção, ele tem apenas 14 jogos pela seleção brasileira. É um número muito pouco pelo futebol gigantesco que o Ademir da Guia jogou com a camisa do Palmeiras. Outro atacante também muito importante, Jardel, ex-Vasco da Gama, Grêmio, fez uma história bonita nos dois times, campeão, artilheiro, com o Grêmio. Tem conquistas mais significativas, uma Libertadores, muito importante ali. Ele é o principal artilheiro do Grêmio na Libertadores, artilheiro. Não tem nem o que questionar, ele fez uma dupla histórica ali, ele e Paulo Nunes no Grêmio, depois no futebol europeu, no Porto, no Sport, no Galatasaray, no futebol marcando muitos gols. O cara ganhou 2 vezes a chuteira de ouro, em 1999 e 2002, e olha a média de gols dele no futebol europeu. Em jogos oficiais ele marcou 269 gols em 280 jogos. É um número extraordinário. Eu acho que o pessoal bate continência aí pro Lewandowski, pro Haaland, mas o Jardel, numa época bastante diferente, talvez hoje ele teria mais espaço em times melhores, maiores, desse a oportunidade dele disputar uma Liga dos Campeões.
campeões, com regularidade, buscar títulos. Mesmo assim, ele é o artilheiro do Porto em Liga dos Campeões. Brigou por artilharias na Liga dos Campeões com bem menos jogos. Então fica aqui a nossa menção também muito honrosa ao Jardel, que teve apenas 10 jogos e 1 gol só com a camisa da amarelinha. Ele que ainda foi chamado ali no período do Filipão, participou da Copa América de 2001, que o Brasil perdeu para Honduras ali. A gente até já fez um vídeo falando um pouco dessa trajetória do Brasil, que foi bastante complicada. Eu acho que isso aí minou muito o Jardel. Claro, ele tinha os problemas dele pessoais fora do campo, que o Filipão conhecia muito bem. Os treinadores, os próprios jogadores, eu acho que isso também atrapalhou demais. Mas ali você com uma boa conversa, tudo, não daria pra resolver. Pelo menos focar naquele período ali da Copa do Mundo, que beleza, o Brasil foi campeão, então isso aí pouco interessa. Mas o Jardel tem apenas 10 jogos, pela quantidade de gols que ele fazia, e tu vê que hoje o Brasil não tem um camisa 9 no melhor estilo Jardel, um cara que empurra a bola pra dentro da rede, que é o mais importante do futebol, o gol. Então fica aqui a nossa homenagem ao Mário Jardel. Esse aí é o mais absurdo, goleirão Fábio, hoje atualmente agarrando no Fluminense, ele que mantém uma longevidade enorme e mantendo acima de tudo a regularidade, um goleiro fantástico, desde os tempos do Vasco da Gama, depois fez uma carreira brilhante, maravilhosa no Cruzeiro, campeão, ganhou 2 bolas de prata, recordes absolutos, quase foi campeão da Libertadores com a camisa do Cruzeiro e agora com o Fluminense conseguiu esse feito extraordinário, sendo muito importante na reta final ali do tricolor carioca, na conquista da Libertadores no ano passado, 2023, mostrando uma regularidade muito grande, um goleiro importante, é um goleiro que vem mantendo ao longo dessas 2 décadas, vamos dizer assim, uma regularidade enorme. Infelizmente, na seleção principal, ele teve convocações, beleza, mas nunca jogou uma partida oficial. Ele, por exemplo, estava na Copa América de 2004, naquele jogo memorável do Brasil e Argentina, que o Adriano destrói os argentinos ali. Ele estava no elenco, era o reserva do Júlio César. Na Copa das Confederações também de 2013, ele foi convocado, mas sem jogar, sem ser titular. E o mais engraçado é que, quando ele jogava ainda pelo Vasco da Gama, ele era goleiro das divisões de base da seleção brasileira, sub-17, sub-20. Então ele tinha um histórico muito bom, assim, com a camisa do Brasil. E as oportunidades que ele também teve com a seleção brasileira foi num período do Mano Menezes. Muita gente pode não se lembrar, mas o Mano o chamou, mas como eu falei, nunca teve a alcunha de ser titular do Brasil. Talvez pudesse aí fazer uma homenagem a ele, não sei, num jogo de despedida. Não é um cara de ficar dando declarações polêmicas. A gente vê que tem um pouco de personalidade, só que o nosso último mencionado quebra um pouco isso. Então fica aqui a nosso registro ao goleirão Fábio, atualmente do Fluminense. E para terminar a lista, eu acho que eu não tem como não citar o Marcelinho Carioca nessa primeira parte. Ele que também tem a mesma trajetória do Fábio, jogou ali nas divisões de base da seleção brasileira, quando ainda atuava pelo Flamengo. Ele participou do Mundial de 89 na Arábia Saudita, que o Brasil foi 3º lugar, participou do torneio de Toulon, participou do pré-olímpico, que o Brasil não conseguiu a vaga para as Olimpíadas de Barcelona em 92. Pô, tinha ele, Roberto Carlos, Cafu, o Denner, era um timaço, Marcelinho tava ali. Depois ele foi pro Corinthians, e aí eu acho que a grande mudança na história do Marcelinho acaba sendo o rei, Deus, conquista títulos, gols, assistências, partidas memoráveis, um cara provocador, Marcelinho muito importante naquele período. E infelizmente, outro jogador também com raríssimas oportunidades na seleção brasileira, sequer uma sequência de jogos, ele tem apenas 4 jogos com a camisa da seleção brasileira, marcou só 2 gols, é muito pouco pelo futebol, que jogando bem desde os anos 90 ali, início com o Flamengo, depois ele deu sequência no Corinthians. Por exemplo, ele teve a primeira convocação com o Zagallo em 94, pós-Copa do Mundo ali, que o Brasil ganhou. Depois teve com Vanderlei Luxemburgo em 98. O Vanderlei, que era treinador do Corinthians e da seleção, acumulava a dupla função. O conhecia muito bem, tinha as treta dele lá. Depois o Marcelinho foi afastado do Corinthians, aí voltou na reta final para ganhar o título. Isso é importante pra caramba. E eu acho que essa briga aí atrapalhou demais nesse período. O Marcelinho, pra mim, era um dos principais jogadores do futebol brasileiro. E por incrível que pareça, em 2001, o Marcelinho também jogou com a camisa do Brasil, com Emerson Leão, num jogo contra a seleção peruana
semana no Morumbi. Foi o seu último jogo ali com a seleção brasileira. Então fica aqui o nosso registro que ele teve inúmeras fases com o Brasil, mas 1 ou 2 jogos é muito pouco pro talento e a capacidade técnica do Marcelinho ali, que tinha um diferencial nas bolas paradas, mas a gente sabe que o pé de anjo vai muito além disso. Essa é a primeira parte aqui, alguns nomes só, eu vou fazer várias outras partes. Deixa aí também outros jogadores que vocês acham que foram renegados da seleção brasileira, que tiveram pouquíssimas chances aí, deixa nos comentários. Valeu, curta, compartilha, se inscreva aí no canal, hein? Valeu, tamo junto.